A chuva de verão que desabou sobre Madureira mal tinha dado trégua, e o asfalto da feira livre ainda fumegava sob o sol tímido que voltava a aparecer. O cheiro de terra molhada misturava-se ao aroma de pastel frito e das frutas tropicais expostas nas barracas que já começavam a ser desmontadas. O som das vozes dos feirantes, gritando as últimas promoções do dia, ecoava entre as poças d'água, enquanto um grupo de meninos, descalços, chutava uma bola de capotão, espirrando lama para todos os lados. O céu, antes cinzento e pesado, agora se pintava de um laranja vibrante, um espetáculo diário que anunciava o fim da tarde no subúrbio carioca. No meio desse caos organizado e familiar, uma mulher caminhava com passos serenos, mas firmes. Carregava uma sacola de lona pesada, cheia de livros didáticos e algumas garrafas de água. Chamava-se Sofia Almeida, tinha 33 anos e era a alma de um pequeno projeto social numa viela próxima, onde dava aulas de reforço para as crianças da comunidade. Seu rosto era suave, emoldurado por cabelos cacheados que escapavam de um coque simples, mas seu olhar possuía uma clareza e uma firmeza que poucos ousavam desafiar. As pessoas ao redor a conheciam como a professora Sofia. Uma mulher de paciência infinita, de uma humildade genuína, sempre disposta a ajudar quem quer que fosse, sem esperar nada em troca. Naquela tarde, Sofia acabará de encerrar as aulas. Pretendia ir para casa mais cedo, pois à noite teria uma reunião com as mães do bairro para organizar uma festa junina para as crianças. Seus planos, no entanto, foram interrompidos na esquina que dava acesso ao ponto de ônibus. 3 policiais militares faziam uma blitz improvisada parando alguns motociclistas. Um deles, um homem corpulento com a farda ligeiramente aberta no peito, segurava um cigarro entre os dedos enquanto interpelava os condutores. A identificação em seu braço dizia Cabo Tavares. Sua voz era alta, carregada de uma arrogância que emanava de sua posição de poder. Cadê a habilitação e o documento da moto? Rápido! Um por um, os motociclistas eram parados. Alguns, com uma expressão de resignação, discretamente passavam algumas notas de dinheiro para a mão do policial. Não havia talão de multas, apenas dinheiro trocando de mãos sob o pretexto de uma fiscalização. Sofia parou perto de uma barraca de caldo de cana, observando a cena em silêncio. Já tinha visto aquilo acontecer antes, muitas vezes, mas naquela tarde, algo fez seu sangue ferver. Um dos rapazes parados era Lucas, um de seus melhores alunos do projeto, um jovem de 16 anos que sonhava em cursar engenharia. O rosto de Lucas estava pálido. Ele tinha acabado de levar a mãe ao posto de saúde na moto emprestada do tio. Tavares o encarou com um olhar predador. E aí, moleque? Cadê a CNH? Se não tem, já sabe como é que funciona, né? Ajuda aí no café dos amigos aqui, que a gente tá no sol o dia todo. A extorsão era explícita, descarada. Mas, senhor, a voz de Lucas era um fio. Eu só fui levar minha mãe no posto. Ela passou mal. Eu não tô com dinheiro, juro. Tavares soltou uma risada de escárnio. Não tá com dinheiro? Conta outra. Deixa eu ver essa carteira aí. Antes que Lucas pudesse reagir, o policial arrancou a carteira de sua mão. Dentro, havia algumas notas de R$ 20, o dinheiro para os remédios da mãe. Sem cerimônia, Tavares puxou 2 notas e deu um tapa no ombro do garoto. Pronto, isso aqui é para você aprender. Da próxima vez, tira a habilitação. Agora some daqui antes que eu te autue de verdade e leve a moto. Sofia não aguentou mais. Deu um passo à frente, sua postura mudando de observadora passiva para uma presença imponente. Seu rosto estava frio, mas seus olhos queimavam com convicção. As pessoas ao redor, que antes desviavam o olhar, começaram a prestar atenção. Boa tarde, senhor, disse Sofia, a voz educada, mas cortante. Eu poderia saber desde quando a ajuda para o café faz parte do procedimento padrão da polícia militar? Tavares virou-se, o rosto contorcido numa carranca de desagrado. Opa! E quem é a senhora? Melhor não se meter onde não é chamada, tá legal? Isso aqui é uma operação de rotina. Sofia o encarou diretamente sem piscar.
Operação de rotina com cigarro na mão e sem nenhuma identificação da viatura ou ordem de serviço. E extorquindo um menor de idade na frente de todo mundo? Sussurros começaram a se espalhar pela multidão. Um dos outros policiais mais jovem tentou discretamente acalmar Tavares, mas o cabo já se sentia desafiado em sua autoridade. A senhora quer me dar lição de moral? Isso aqui é a rua, não é a sua salinha de aula. Se não quiser problema, é melhor seguir o seu caminho. Sofia permaneceu imóvel. Aquele garoto é meu aluno, senhor. E o senhor acabou de roubá-lo em público. Isso não é um problema qualquer. O senhor está manchando o nome da instituição que representa. O olhar penetrante de Sofia tornou a atmosfera subitamente densa. As pessoas que antes apenas assistiam, agora sacavam seus celulares. Câmeras começaram a gravar. Tavares ficou furioso. Apaga isso. Ninguém grava nada, porra. E a senhora não arruma confusão. Eu posso te prender por desacato à autoridade e obstrução de justiça. Um sorriso quase imperceptível tocou os lábios de Sofia. Eu não estou obstruindo, senhor. Estou apenas lembrando o senhor do seu dever. E o que o senhor está fazendo não é justiça. A tensão escalou. Num impulso de raiva e humilhação, Tavares avançou e empurrou o ombro de Sofia com força. Eu falei para não se meter. Sofia cambaleou um pouco, mas recuperou o equilíbrio e o encarou sem medo. Em seu coração, ela fez uma prece silenciosa, pedindo calma e força. Sabia que aquele homem estava exibindo seu poder frágil, mas também sabia que a verdade precisava ser dita, mesmo que houvesse riscos. Senhor policial, ela disse a voz baixa, mas ressoando com autoridade, não encoste em mim sem um motivo legal. Eu sou uma mulher, uma cidadã, e o senhor está fardado. O senhor sabe o que isso significa? Suas palavras foram como uma lâmina fina, perfurando o ego inflado de Tavares. Ele riu, um som seco e sem humor. Mulherzinha metida santa. Professorinha, né? Vai pra casa, vai. Chega de dar show. Sofia o fitou intensamente. Tudo bem. Se é assim, vou registrar uma queixa na corregedoria agora mesmo. E tenho dezenas de testemunhas aqui. A menção à corregedoria fez a raiva de Tavares explodir. Ele agarrou o braço de Sofia com violência, tentando arrastá-la para o lado. Você vai para a delegacia comigo para aprender a ter respeito. A multidão reagiu. Gritos de larga ela, e covarde, ecoaram pela feira. Mas no meio da confusão, algo inesperado aconteceu. Num piscar de olhos, a mão de Sofia moveu-se com uma velocidade e precisão surpreendentes. Ela desviou o aperto de Tavares, e com um único movimento fluido e treinado, uma chave de pulso clássica do jiu-jitsu, torceu o braço do policial, forçando-o a se curvar para trás. Tavares gritou, um som agudo de dor e surpresa. Ai! Me solta, sua maluca! Os feirantes e passantes ficaram boquiabertos. Ninguém imaginava que a professora Sofia, sempre tão calma e gentil, soubesse artes marciais. Sofia manteve a calma. Eu avisei para não encostar em mim sem motivo, ela disse, a voz fria. Eu não estou revidando. Estou apenas me defendendo de uma agressão injusta. Os outros dois policiais correram para separar a situação, puxando Tavares e tentando acalmar os ânimos. Um deles, um soldado mais jovem chamado Andrade, parecia genuinamente perturbado. Senhora, por favor, solta ele. A gente resolve na conversa, por favor. Sofia respirou fundo e soltou o braço do cabo. Deu um passo para trás, ajeitou a alça da sacola no ombro e disse, olhando para Andrade, eu respeito os policiais honestos. Mas quando alguém usa a farda para oprimir, isso não pode ser tolerado. Tavares massageava o pulso dolorido, mas a vergonha em seu rosto era muito maior que a dor física. Ele olhou ao redor, vendo os celulares ainda gravando, os rostos que o encaravam sem nenhuma simpatia. Apaguei todas as gravações, ele gritou, mas ninguém obedeceu. Sofia o olhou uma última vez. Se o senhor estivesse certo, não teria medo das câmeras.
Mas como está errado, deveria pedir desculpas a esse menino e à farda que o senhor veste. Um silêncio momentâneo se instalou, quebrado apenas pelo som da garoa fina que começava a cair novamente. Tavares não respondeu. Apenas a encarou com um misto de ódio e medo. Ele sabia que se aquele vídeo viralizasse, sua carreira estaria em sério risco. Sofia virou-se e colocou a mão no ombro de Lucas, que ainda tremia. Vamos, meu filho. Vamos para casa. Não tenha medo. Lembre-se, a verdade não precisa ser gritada. Basta ser firme. Lucas assentiu sem palavras. Enquanto Sofia se afastava, vários feirantes a cumprimentaram. É isso aí, professora. Finalmente alguém peitou esses caras, disse um vendedor de verduras. Sofia deu um pequeno sorriso. Todos nós podemos ser corajosos quando sabemos que estamos do lado certo. O céu já estava escuro quando ela chegou em casa. Colocou a sacola numa cadeira e se olhou no espelho. Seu rosto parecia sereno, mas por dentro, seu coração ainda batia acelerado. Ela sabia que o incidente na feira não tinha terminado ali. Aquele policial não a deixaria em paz. E ela estava certa. Por volta das 10 da noite, ouviu batidas fortes na porta. Professora Sofia. É a polícia. Ela se levantou lentamente, olhando para a porta. Sussurrou para si mesma: meu Deus, me dê forças. Se este é o caminho para defender o que é justo, estou pronta para as consequências. Ela caminhou até a porta, girou a chave e a abriu. Do lado de fora, encharcados pela chuva, estavam Tavares e os dois mesmos policiais da tarde. O rosto de Tavares estava diferente. Não havia cigarro nem sorriso cínico. Apenas uma frieza calculada. Precisamos conversar, senhora, ele disse. Sofia permaneceu firme no umbral da porta. Pode falar, senhor. Mas se for sobre o que aconteceu hoje, eu já prestei queixa na corregedoria. Tavares a encarou por um longo momento. Os olhares dos dois se cruzaram em silêncio, como duas forças colidindo. A chuva começou a cair mais forte, encharcando a terra do seu pequeno jardim. Aquela noite era apenas o começo de algo muito maior do que uma briga na rua. A chuva castigava o telhado de zinco da pequena casa de Sofia, criando uma trilha sonora tensa para o confronto silencioso que se desenrolava na porta. A luz amarelada da sala de estar iluminava seu rosto calmo, emoldurado pela escuridão da noite. Tavares, de pé à sua frente, pingando água no chão, tentava manter uma fachada de autoridade, mas seus olhos traíam uma fúria mal contida. Viemos pedir um esclarecimento, senhora, disse ele, a voz controlada a duras penas. Sobre o incidente de hoje à tarde. A senhora causou tumulto durante uma operação policial e agrediu um oficial. Sofia o encarou impassível. Eu não agredi ninguém, senhor. Apenas me defendi de uma conduta inadequada e de uma agressão física da sua parte. Tavares respirou fundo, o peito subindo e descendo com força. Essa é a sua interpretação. Mas nós temos nossos procedimentos. Se a senhora está insatisfeita, pode nos acompanhar até a delegacia. Resolvemos isso oficialmente. Um leve sorriso brincou nos lábios de Sofia. Ela se virou, caminhou até uma pequena mesa e pegou um envelope pardo. Entregou-o a um dos policiais que estava atrás de Tavares. Esta é uma cópia da denúncia que enviei à corregedoria hoje à tarde. Completa com vídeos e uma lista de testemunhas. Se o senhor quer seguir o processo oficial, eu estou mais do que preparada. Tavares pareceu surpreso, mas rapidamente disfarçou com um sorriso torto. A senhora é rápida no gatilho, hein? Fui ensinada a não adiar a busca pela verdade, respondeu Sofia tranquilamente. Silêncio. Apenas o som da chuva preenchia o ar. Os dois policiais atrás de Tavares se entreolharam, visivelmente desconfortáveis. Eles sabiam perfeitamente quem estava errado naquela história. Finalmente Tavares deu um passo para trás. Tudo bem. Estamos de saída. Mas não pense que a senhora pode humilhar um policial em público e sair ilesa. Sofia o olhou com uma expressão serena, mas firme.
Quem o humilhou não fui eu, senhor. Foi a sua própria conduta. Tavares não respondeu. Deu as costas e se afastou com seus homens, deixando pegadas molhadas no chão da varanda de Sofia. Ela fechou a porta devagar, soltando um longo suspiro. Sabia que a ameaça não era vazia. Já havia lidado com pessoas como Tavares antes. Mas desta vez era diferente. Não se tratava apenas dela, mas da justiça que estava sendo testada diante dos olhos de toda uma comunidade. Na manhã seguinte, a notícia do confronto já havia explodido nas redes sociais. O vídeo gravado pelos feirantes, mostrando Tavares extorquindo Lucas e sendo imobilizado por Sofia, viralizou em grupos de WhatsApp e perfis de notícias locais. As manchetes eram sensacionalistas. Professora de jiu-jitsu humilha PM corrupto em Madureira, mulher corajosa enfrenta abuso policial e vídeo viraliza. Os comentários se multiplicavam. Parabéns para essa professora. Finalmente alguém com coragem. É por causa de policiais como esse que a corporação tem má fama, que Deus proteja essa mulher. Inevitavelmente, o vídeo chegou ao comando do batalhão de Tavares. Naquela mesma tarde, ele foi convocado à sala do seu superior. O tenente Moraes, um oficial de carreira, estava visivelmente irritado. Você tem noção da merda que você fez, Tavares? Perguntou Moraes, jogando um tablet com o vídeo na mesa. O Rio de Janeiro inteiro já viu isso. Você envergonhou o batalhão. Tavares baixou a cabeça, o maxilar travado. Eu só estava fazendo uma blitz de rotina, tenente. A mulher que partiu para cima. Moraes o fuzilou com o olhar. Partiu para cima? Você estava claramente extorquindo o garoto e agarrou a mulher primeiro. Você acha que eu sou cego? A corregedoria já abriu um inquérito. Prepare-se para ser investigado. E reze para não ser expulso. Tavares cerrou os punhos sob a mesa. Em seu coração, a raiva e o medo se misturavam. Sentia sua reputação destruída, mas em vez de refletir sobre seus atos, um desejo de vingança começou a brotar. Se eu cair, ela vai cair junto, murmurou para si mesmo ao sair da sala. Enquanto isso, na casa de Sofia, a rotina continuava. Ela dava suas aulas, ajudava as mães da comunidade com os preparativos da festa e tentava não pensar nas ameaças de Tavares. No entanto, alguns vizinhos a procuraram preocupados. Professora, tome cuidado, viu? Disse Dona Cléo, sua vizinha. Esse tipo de policial é perigoso quando se sente encurralado. Nós todos aqui somos suas testemunhas se precisar. Sofia sorriu grata. Obrigada, Dona Cléo. Enquanto estivermos do lado da verdade, Deus nos protege. Naquela tarde, ela se sentou na varanda, lendo um livro. O céu estava dourado, e os pássaros voltavam para seus ninhos. A paz, no entanto, foi quebrada quando duas motos sem placa pararam em frente à sua casa. Tavares desceu de uma delas. Desta vez, ele não usava farda, apenas uma jaqueta preta. Dois homens de aparência intimidadora o acompanhavam. Sofia fechou o livro lentamente e se levantou. O que o senhor deseja? Calma, professora, disse Tavares com um sorriso forçado. Só vim conversar numa boa. Sem estresse. Acho que já deixamos tudo claro ontem. O caso está com as autoridades competentes. Tavares se aproximou. Aí é que tá o problema. Se esse vídeo não sumir da internet, minha carreira acaba. Eu vim pedir a sua colaboração, ponto. Sofia manteve a calma. Eu não tenho vídeo. Quem gravou foram os moradores. E eu não tenho o direito de pedir que apaguem. Não se faça de sonsa, sibilou Tavares. Foi a senhora que começou tudo isso. A atmosfera ficou tensa. Os dois homens atrás dele se moveram, inquietos. Um deles tentou acalmar Tavares, mas era tarde demais. Num acesso de raiva, ele chutou uma pequena mesa na varanda, derrubando um vaso de plantas. Sofia recuou um passo. Senhor, está em a minha casa. Não admito violência aqui. Se a senhora não vai me ajudar, eu também não vou ficar parado, gritou Tavares.
Eu sei como fazer as pessoas calarem a boca. De repente, a porta da casa ao lado se abriu. Seu Jorge, o presidente da Associação de Moradores, apareceu com 2 rapazes do bairro. Eles pararam no portão com expressões sérias. Tá tudo bem por aqui, professora Sofia? Algum problema? Perguntou seu Jorge, a voz firme. Aqui é uma área de família, não é lugar para arruaça. Se o senhor é policial, deveria saber disso. Tavares gelou por um instante. Não esperava que os vizinhos reagissem tão rápido. Outros moradores começaram a sair de suas casas, olhando com desconfiança. Sofia o encarou, o rosto impassível. Por favor, retire-se, senhor. Não voltarei a falar com o senhor sem a presença do meu advogado. Tavares rangeu os dentes e deu as costas, caminhando rapidamente para a moto. Antes de partir, olhou para Sofia com os olhos injetados de ódio. A gente ainda vai se ver, professorinha. As motos aceleraram, deixando um rastro de fumaça. Os moradores permaneceram ali, como uma guarda silenciosa em frente à casa de Sofia. Nos dias seguintes, a investigação oficial começou. A corregedoria enviou uma equipe ao bairro para colher depoimentos. A imprensa local também apareceu, e o nome de Sofia ficou ainda mais conhecido. Muitos não vinham em busca de sensacionalismo, mas por admiração à sua firmeza. Eu não quero ser famosa, disse ela a uma jornalista. Eu só quero que a lei seja cumprida e que a população possa voltar a confiar na polícia. Mas Tavares não estava parado. Nos bastidores, ele tentava virar o jogo. Contatou algumas pessoas influentes para ajudá-lo a abafar o caso. Um deles era Sérgio Bittencourt, um empresário local a quem ele frequentemente ajudava a resolver problemas com licenças de obras. Fica tranquilo, Ricardo, disse Sérgio, tomando um café expresso numa padaria chique. Eu conheço gente na mídia. A gente pode criar uma nova narrativa. Fazer parecer que essa professora é uma provocadora. Tavares assentiu. Faça o que for preciso. Não vou deixar minha carreira ser destruída por uma mulherzinha de comunidade. No dia seguinte, várias contas anônimas começaram a espalhar uma nova versão da história nas redes sociais. Vídeo de professor em Madureira pode ser armação para desestabilizar a PM. Fontes indicam que Sofia Almeida teria ligações com políticos de oposição. A notícia se espalhou, mas a comunidade local a desmentiu imediatamente. Eles sabiam quem Sofia era. Seu Jorge e outros moradores gravaram um vídeo de esclarecimento para os jornalistas. Nós somos testemunhas oculares, disse seu Jorge enfático. A professora não provocou ninguém. Quem foi arrogante e violento foi o policial. Enquanto isso, a pressão sobre Tavares aumentava. A corregedoria encontrou outras denúncias de extorsão contra ele, feitas por outros motociclistas. O caso de propina agora era oficial e grave. Na terceira noite, a ameaça veio de forma mais direta. Eram quase 11 horas da noite. Sofia estava em sua sala, preparando anotações para a reunião de pais. O vento entrava pela janela, trazendo o cheiro de chuva próxima. De repente, seu celular tocou. Número desconhecido. Alô? Nenhuma resposta. Apenas uma respiração pesada do outro lado da linha. Então, uma voz rouca e familiar que ela reconheceu. Toma cuidado na rua, professorinha. Nem todo mundo gosta de gente que fala a verdade. A chamada foi encerrada. Sofia olhou para o celular por um longo tempo. Fechou os olhos e orou em silêncio. Mas numa esquina escura do bairro, 2 figuras observavam sua casa à distância. Naquela noite, pela primeira vez, Sofia acendeu a luz da varanda e não a apagou até o amanhecer. Na quarta manhã, uma luz de esperança surgiu. Um carro preto oficial parou em frente à sua casa. Um oficial de alta patente desceu, vestindo uma farda impecável. Ele se apresentou como Capitão Andrade da Corregedoria Geral da PM. Viemos para garantir que a senhora esteja segura sob nossa proteção. Este caso será levado ao Conselho de Ética com prioridade máxima. Sofia sentiu um alívio imenso.
Obrigada, capitão. Eu só espero que a justiça não pare no papel. Andrade assentiu. Eu prometo, senhora. Nós precisamos de pessoas como a senhora para nos lembrar que esta farda é para proteger, não para oprimir. Sofia sorriu. Então que o senhor tenha força para cumprir sua promessa. Do lado de fora, os vizinhos observavam de longe. Alguns a cumprimentavam com um aceno de cabeça. Ela não queria ser vista como uma heroína, mas sabia que sua coragem havia se tornado uma lição para muitos. No entanto, do outro lado da cidade, Tavares estava sentado sozinho em seu apartamento alugado. O celular não parava de apitar com notificações de notícias. Seu rosto estava estampado em todo lugar. Ele se olhou no espelho, os olhos vermelhos de raiva e insônia. Ainda não acabou, professorinha, murmurou. Ainda não acabou. E era ali que o conflito real estava apenas começando. Os dias que se seguiram foram pesados. Embora Sofia mantivesse uma aparência forte diante de seus alunos e da comunidade, por dentro, sentia a pressão vindo de todos os lados. As redes sociais continuavam sendo um campo de batalha. A maioria a defendia, mas uma minoria barulhenta espalhava mentiras. Contas falsas publicavam: professora Sofia tem ligação com ONGs internacionais que querem manchar a imagem do Brasil, ela não é uma simples professora, tem um plano para ganhar fama e entrar na política. Algumas pessoas de fora da comunidade começaram a duvidar, mas em seu bairro, o apoio era inabalável. Seu Jorge, o presidente da Associação de Moradores, organizou uma vigília pacífica em frente à casa dela, para garantir que ela não ficasse sozinha. A professora Sofia ensina nossos filhos há anos. Se a destruírem por ela ter falado a verdade, então todos nós seremos covardes, ele declarou em uma reunião de moradores. A comunidade concordou, e eles se revezavam para vigiar a rua dela todas as noites. Do outro lado, Tavares e seus aliados não desistiam. Ele ainda tinha contatos na mídia sensacionalista que podiam distorcer a história. Em um bar perto do terminal de ônibus, Tavares se encontrou com dois homens. Um deles era Fábio, um blogueiro conhecido por aceitar encomendas. Você sabe como virar a opinião pública, né? Perguntou Tavares, acendendo um cigarro. Fácil. É só ter material para criar uma narrativa. Se precisar, a gente inventa uma fonte anônima, respondeu Fábio. Ótimo, disse Tavares. Escreva que a Sofia tem ligação com um vereador da oposição. Diga que ela está sendo usada para fins políticos para atacar a polícia. Fábio assentiu, digitando rapidamente em seu notebook. Amanhã de manhã já vai estar no ar. Mas preciso de uma foto para dar credibilidade. Tavares entregou uma foto antiga de Sofia, tirada em um evento social da prefeitura, onde ela aparecia ao lado de vários políticos. Use essa. Vai parecer que eles são próximos. 2 dias depois, a notícia falsa apareceu em vários portais de reputação duvidosa. Professora que viralizou tem agenda política por trás de confronto com PM. Embora muitos não acreditassem, o estrago foi feito. Alguns doadores do seu projeto social ligaram para suspender as contribuições, com medo de se envolverem em polêmica. Sofia teve que cobrir as despesas do projeto com seu próprio dinheiro. Naquela noite, ela se sentou na sala, olhando para uma pilha de livros e contas da papelaria. Fechou os olhos por um momento, buscando calma em uma oração. Meu Deus, se está é a minha provação, não permita que meu coração se encha de raiva. Apenas fortaleça meus passos. Logo depois, alguém bateu à porta. Era Lucas, o aluno, acompanhado de sua mãe. Seus rostos expressavam preocupação. Professora Sofia, a gente ouviu de um vizinho que uns homens estranhos andaram perguntando sobre a senhora. Disseram que eram da imprensa, mas não pareciam jornalistas de verdade. Sofia ficou em silêncio por um instante. Eles perguntaram algo estranho? Sim, professora. Perguntaram se a senhora já pediu dinheiro aos moradores para fazer campanha política. Sofia respirou fundo. Sabia que era obra de Tavares. Mas ela apenas sorriu. Não se preocupem.
enquanto não fizermos nada de errado, deixem que falem. No entanto, em seu íntimo, ela percebeu que a batalha não era mais apenas sobre moral, mas também sobre sua honra e reputação. Alguns dias depois, Sofia foi formalmente chamada à sede da corregedoria para prestar um depoimento adicional. Ela foi acompanhada por seu Jorge, Dona Cleo e um advogado de uma organização de direitos humanos que se solidarizou com seu caso. A sala de interrogatório era fria e impessoal. Do outro lado da mesa, estavam 3 investigadores, incluindo o capitão Andrade, que havia ido à sua casa. Senhora Sofia, disse Andrade respeitosamente, nós já interrogamos várias testemunhas e encontramos evidências robustas de que o cabo Tavares cometeu graves violações disciplinares. Mas gostaríamos de ouvir diretamente da senhora, houve alguma pressão ou ameaça após o incidente? Sofia assentiu lentamente. Sim, senhor. Ele foi à minha casa 2 vezes à noite, tentando me coagir a retirar a queixa. E há alguns dias recebi um telefonema anônimo com ameaças. Andrade anotou tudo com seriedade. Entendido. Vamos providenciar proteção temporária à senhora como testemunha. Antes de sair, Sofia olhou para Andrade e disse com firmeza, eu não quero que ele seja punido por vingança. Eu só quero que ele entenda que a farda representa a responsabilidade, não poder. Andrade a olhou com respeito. Eu compreendo, senhora. Mas a justiça precisa ser feita. Enquanto isso, Tavares estava perdendo o controle. Seus superiores o afastaram do serviço de rua. Seus colegas começaram a se distanciar. Em seu apartamento, ele olhava para a notificação da audiência disciplinar que assombrava seus pensamentos. Em um ato de desespero, ele ligou para Sérgio Bittencourt, o empresário que prometera ajuda. Sérgio, e a sua promessa? Você disse que podia limpar tudo. Calma, Ricardo, respondeu Sérgio. A situação esquentou, todo mundo está de olho. Mas ainda há uma outra maneira. Qual? Se é ela que está fazendo barulho, vamos dar a ela um problema diferente. Algo que desvie o foco do público. Por exemplo, podemos acusá-la de desviar o dinheiro do projeto social dela. Tavares hesitou. Você acha que consegue? Confia em mim. Tem um contato na subprefeitura. É só a gente forjar uns recibos falsos, fazer parecer que ela usou o dinheiro das doações para benefício próprio. Tavares assentiu lentamente. Seu rosto passou do medo para uma expressão de malícia. Certo. Faça. Não me importa como. Uma semana depois, a nova calúnia explodiu. Professora Sofia investigada por desvio de verbas em seu projeto social. Mesmo sem provas concretas, as redes sociais ferveram novamente. Jornalistas apareceram em sua porta, apontando microfones, fazendo perguntas sobre algo que Sofia nem sabia do que se tratava. Professora, é verdade que o dinheiro das doações foi usado para fins pessoais? Ela os encarou com serenidade. Isso não é verdade. Todas as nossas finanças são transparentes. Qualquer um pode verificar na associação de moradores. Mas, por favor, não transforme calúnia em notícia. Seu rosto tranquilo fez muitos repensarem. Alguns jornalistas independentes começaram a investigar a fundo e logo encontraram a farsa. O suposto documento que circulava online usava a assinatura de um funcionário da subprefeitura que já estava aposentado há mais de 1 ano. A verdade começou a vir à tona. Naquela noite, Sofia foi chamada novamente à sede da polícia. Desta vez não para ser interrogada, mas para se encontrar com um oficial superior. Capitão Andrade a recebeu em uma pequena sala de reuniões. Senhora Sofia, gostaríamos de informar que a investigação interna concluiu que o cabo Tavares é culpado por extorsão e abuso de autoridade. O caso dele irá para o Conselho de Ética na próxima semana. Ela o ouviu, e após um momento disse suavemente, nesse caso, que Deus lhe deu uma chance de se corrigir. Enquanto isso, a notícia da farsa desmascarada sobre o desvio de verbas se espalhava. A polícia emitiu uma nota oficial esclarecendo que Sofia não era alvo de nenhuma investigação e que a acusação era falsa. A opinião pública se voltou massivamente a seu favor.
O projeto social de Sofia recebeu uma onda de novas doações de pessoas inspiradas por sua resiliência. Para Sofia, a vitória não era sobre limpar seu nome, mas sobre provar que a verdade, por mais que tentem distorcê-la, sempre encontra seu caminho. Na manhã da audiência, Sofia acordou cedo. Fez suas orações e sentiu uma paz que não sentia há semanas. Em outro lugar, Tavares vestia sua farda pela última vez. Sabia que qualquer que fosse o resultado, sua carreira na polícia havia acabado. Talvez essa seja a forma de Deus me corrigir, disse ele para seu reflexo no espelho. Naquele dia, as duas pessoas que se enfrentaram em uma feira movimentada por causa da arrogância e da coragem se encontrariam novamente. Desta vez, não em uma rua de asfalto molhado, mas em uma sala de honra da polícia, onde a verdade finalmente seria selada. A atmosfera na sala do Conselho de Ética era solene e carregada. Do lado de fora, alguns jornalistas esperavam em silêncio. Dentro, Sofia estava sentada acompanhada de seu advogado. Do outro lado, Ricardo Tavares, agora apenas um homem despido de sua arrogância, esperava seu destino. O resultado foi rápido e decisivo. Com base nas provas irrefutáveis dos vídeos, nos depoimentos das testemunhas e na própria investigação interna que revelou um padrão de má conduta, o Conselho votou por unanimidade pela expulsão de Ricardo Tavares da Polícia Militar. A notícia foi recebida com um misto de alívio e sobriedade pela comunidade. Não houve celebração ruidosa, apenas a sensação de que a justiça, enfim, havia prevalecido. Sofia, em uma breve declaração à imprensa, não demonstrou triunfo. Com a mesma serenidade que a caracterizava, ela disse: "Eu não desejo o mal para ele. Desejo que ele encontre um novo caminho e se torne um homem melhor. Todos nós erramos, mas a verdadeira força está em reconhecer o erro e mudar." Suas palavras, mais uma vez, tocaram muitas pessoas. Não falavam de vingança, mas de redenção. As semanas se passaram. A vida em Madureira voltou ao normal, mas algo havia mudado. A história da professora Sofia se tornou uma espécie de lenda local, um exemplo de que uma única pessoa, agindo com coragem e integridade, podia de fato fazer a diferença. O projeto social dela floresceu, recebendo apoio de toda a cidade. Alguns meses depois, em uma tarde quente, enquanto as crianças do projeto brincavam no pátio, um homem de roupa simples e olhar humilde apareceu no portão. Era Ricardo. Ele parecia mais magro, o rosto marcado pela dureza dos últimos tempos. Carregava uma pequena caixa de ferramentas. "Professora Sofia", ele disse, a voz baixa. Sofia se aproximou sem surpresa, como se o esperasse. "Ricardo. Como vai?" Seus olhos se encheram de lágrimas. "Eu vim pedir perdão. De verdade. Eu fui um covarde, um homem horrível. E a senhora? A senhora me ensinou uma lição que eu nunca vou esquecer." Sofia assentiu lentamente. "Eu perdoei desde o primeiro dia, Ricardo. O importante é o que você fará daqui para frente. Eu sei que não mereço, mas eu gostaria de ajudar. De qualquer forma. Consertar uma cerca, limpar o pátio. Qualquer coisa. Eu preciso fazer algo de bom." Sofia olhou para as crianças correndo e sorriu. A pia da cozinha está vazando há uma semana. "Acha que consegue dar um jeito?" Um sorriso genuíno, o primeiro em muito tempo, iluminou o rosto de Ricardo. "Acho que sim, professora. Acho que sim." E assim o ex-policial começou a trabalhar como voluntário no projeto social da mulher que ele um dia tentou destruir. No início, os moradores o olhavam com desconfiança, mas, dia após dia, viam um homem genuinamente arrependido, trabalhando em silêncio, dedicando seu tempo a consertar não apenas objetos quebrados, mas também sua própria vida. Num fim de tarde, enquanto o sol pintava o céu de laranja, o mesmo tom daquele dia na feira, Sofia observava de sua janela. Ricardo estava pacientemente ensinando um dos meninos a consertar uma bicicleta. Não havia mais poder, não havia mais farda. Havia apenas um homem ajudando uma criança. Ela sorriu, um sorriso de profunda paz. A justiça tinha sido feita, mas a verdadeira vitória não estava na punição,
e sim na transformação. Naquele pequeno gesto, naquela cena de redenção, estava a prova de que a violência não pode